A primeira HQ do Garfield, que é um gato muito conhecido na cultura pop, foi em 1978. Esse gato hoje em dia é muito famoso porque ele adora comer lasanha e faz muita gente rir. Ele foi criado pelo cartunista Jim Davis, que criou em 19 de junho de 1978. E uma curiosidade interessante é que o Garfield a princípio não era o protagonista da sua HQ, e sim um John, porém ele roubou os holofotes e acabou sendo muito conhecido. Hoje em dia tem jogos, tem desenhos, tem as próprias HQs e até mesmo os filmes, porque ele é bastante conhecido na cultura pop, pois ele é um gato laranja, bípede, que gosta muito de lasanha. Porém, o intuito não é falar sobre o Garfield, e sim uma das versões cósmicas dele. Mas como assim cósmica? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Gorefield. E começando a história, nisso a gente tem um parasita que acaba surgindo e que ele não tem nome nem paradeiro, é totalmente desconhecido e acha o Garfield o hospedeiro perfeito. Ele aparentemente tem origem cósmica, afinal os poderes que o Garfield virando Gorefield ganha são incrivelmente bizarros e provavelmente combinam muito com o terror cósmico. Então, após o Garfield ser possuído pelo parasita, ele vai lá e mata o Odd, no caso, sem piedade alguma. O John seria morto também se ele não conseguisse escapar e se esconder atrás de uma televisão, no qual o Gorefield simplesmente está à procura dele, porém ele não o vê. Aí o John vai e consegue escapar novamente, mudando para outra região da casa. E nesse universo, o Nerma é um agente do governo, no qual ele sabe sobre o Gorefield e precisa de uma amostra de sangue do mesmo para poder assim o governo ter estudo sobre a criatura. Aí a Liz está do lado de fora da casa do John esperando ele, porém o Gorefield simplesmente teletransporta para trás dela e o resto você já sabe, galera. Ele simplesmente mata ela de uma forma brutal, impiedosa. Enquanto isso, voltando à cena, no caso o John, ele vai lá e tenta acertar o Gorefield com a sua 12, no qual ele consegue acertar o olho da criatura. Porém, ele e a criatura sabe que isso não é fatal. Mas isso tudo tem sentido, porque de alguma forma o John acabou sabendo que o Nerma é um agente do governo, e nisso ele está tentando coletar uma amostra de sangue do Gorefield para ajudar o mesmo. Porém, isso não vai dar muito certo. Logo adiante, o Nerma fala que isso não é o suficiente e que precisa da Arlene, que é a namorada canônica do Garfield, pois ela está presa no porão. Então o John toma coragem e decide ir até o porão, pois lá está o Gorefield, porém a Arlene também está lá presa no caso. Mas essa história não está indo nada bem, porque o Gorefield está fazendo um verdadeiro inferno na vida de John. E mudando de cena, a gente tem algo inusitado, que no caso é o Nerma sendo capturado pelo Gorefield, no qual o mesmo ainda difere palavras de ódio contra ele, falando que simplesmente o odeia, e depois disso ele é finalizado. Então, no caso, a cena a seguir mostra o John e o Gorefield transformado num gato grande normal. Só que, porém, a luz dá um blackout, alguma coisa assim, e ele vira o Gorefield sempre com aquela aparência grotesca. Mas o John simplesmente não se intimida e tenta o acertar quando o mesmo tenta o devorar. Porém, você já sabe que isso não vai dar certo, né? Então, o John também pensa nisso e tenta fazer o ataque suicida, no qual ele queria explodir toda a casa, mas o Gorefield simplesmente arranca a mão dele, e mesmo assim o John ainda vai lá e dá tempo de destruir toda a casa, com aquele ódio tremendo que ele tem dessa criatura que só fez ele sofrer. O isqueiro cai na gasolina que está por toda a casa e a casa é explodida, mas o plot twist é que isso não adianta de nada, afinal o John conseguiu sobreviver. Sim, ele está sem uma mão no caso, mas ele ainda está vivo. Porém,
o monstro cósmico, no caso Gorefield, também está vivo e ele está simplesmente debochando do John dessa situação toda. Afinal, o ser ainda é sapiente. Porém, na história temos outra perspectiva, no qual é o governo tacando simplesmente uma bomba nuclear para poder destruir de vez o Gorefield. Afinal, é uma ameaça para o mundo todo. Porém, isso não dá certo, porque logo após isso a gente tem o John meio que dentro do Gorefield e o Gorefield num lugar totalmente diferente, lembrando muito o inferno. Isso dá a entender que ele sobreviveu sim e ele pode ainda ficar mais poderoso graças a talvez a radiação da bomba nuclear. Mas essa história infelizmente não teve um bom final no caso, porque ela ficou em aberto. Não teve mais nada, só mostrou o Gorefield num lugar totalmente diferente e ele também meio que protegeu o John. Mas algo curioso é que no final sai um homem no qual ele fica bastante triste e depois libera um poder oculto e tudo indica que ele lutaria contra o Gorefield. E esse mesmo homem ele tinha sido preso num lugar de loucos porque ele sabia sobre tudo que ia acontecer. Porém o pessoal com certeza achava que ele era louco, então por isso que ele foi parar lá. Mas para finalizar, então é isso, galera. Espero que gostem. Caso vocês queiram, eu vou estar aqui deixando aqui na tela o youtuber que fez essa animação, que já faz bastante tempo.